Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Hamilton Vargas, que é diretor executivo da Convenção Batista Fluminense. A doutora Cláudia Neumann, ela é psicóloga e a nossa menina da mesa de hoje. O pastor Luciano Regis, do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos aqui o nosso Debate 93 de hoje. Um de nossos queridos ouvintes nos diz aqui em Romanos 12:17, ensina a ninguém devolver mal por mal. Começa dizendo aqui o nosso querido ouvinte: procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Mas sinceramente, diz ele, isso é difícil demais. Eu tô entalado aqui, tô cheio de ódio do meu vizinho que deu descaradamente em cima da minha mulher, diz ele. O pior é me sentir um bobo toda vez que olho pra ele e não posso fazer nada. Vingar ou amar quem não merece? Tenho que sofrer o dano todas as vezes que sou afrontado? Fazer a vontade de Deus é calar diante daqueles que nos oprimem? Como controlar a reação de dar o troco àqueles que nos perseguem e fazem mal? Diz uma coisa aqui, ouvinte, só aqui entre nós dois. Já se sentiu assim alguma vez? O ouvinte usa uma expressão forte, entalado, tá a ponto de explodir. A tampinha tá tremendo, entendeu? Sabe quando a tampa da panela treme? O negócio tá ficando quente, aí começa a tremer, vai explodir. Vai explodir. Daqui a pouquinho explodiu. E aí, como é que faz? Depois que explode, como é que faz pra não explodir ao mesmo tempo não implodir? Porque senão, se não explodir, implode. Como é que resolve esse assunto? Tem alguma coisa entre explosão e implosão pra acontecer? Tem alguma pessoa, não precisa dizer nome não, pelo amor de Deus, não dá nome não. Tem alguma pessoa que disse, fulano, se eu encontrar fulano, Senhor, dá-me paciência, porque se me der força eu pego. Quero ver sua opinião no programa de hoje. Todo mundo calminho, hein? Pelo amor de Deus, tô tomando um chá aqui, hein? Tô tomando um chá aqui, os companheiros hoje, vocês querem chá também? Vamos mudar aqui, café pra ninguém, chá pra todo mundo hoje aqui. E vamos conversar aqui no nosso Debate 93, sabe por quê? É quente, minha gente. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Começar com um cara mais calmo dessa mesa. Pastor Luciano, bom dia, bem-vindo. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, amados debatedores, você que nos dá a honra da sua audiência, bom dia a todos. Não entendi, mas tudo certo, um chazinho de camomila cai bem. Eu comecei pelo senhor, porque eu sou uma pessoa calma, embora pela voz, assim, o ouvinte fica assim com a impressão que sou uma pessoa muito agitada, mas é a voz, o homem é tranquilo, é sereno, né? Pastor Luciano Regis, antes da gente entrar nos pontos que vocês destacaram aqui, vamos tratar inicialmente esse aspecto que envolve o ser humano. O cara não é anjo, robô, o cara é um ser humano comum, tá entalado ali, o episódio dele é esse aí. Para outras pessoas, são outras coisas que aconteceram e que acabam armazenadas na vida da gente. A gente precisa de muita graça de Deus para superar isso aí. O que pensa o senhor?
JR, esse é um dos assuntos dos mais relevantes que a gente pode tocar nesses últimos tempos, até porque nós vivemos em tempos de muita dificuldade, tempos difíceis. Eu conversava ali fora com algumas pessoas que os tempos estão sendo abreviados por causa dos servos do Senhor, porque senão nem os escolhidos suportariam. Então nós vivemos tempo em que as pessoas elas estão sufocadas, elas estão entulhadas de tanta coisa ruim, elas estão sendo oprimidas, subjugadas. Então nós vivemos em tempos de muita dificuldade, tempo que o amor de verdade está se esfriando, tempo em que as pessoas não se preocupam mais umas com as outras, tempo em que tudo aquilo que Jesus ensinava se vive ao contrário. Então, acerca desse assunto, nós precisamos tratar de coisas importantíssimas hoje aqui. Agora, o fato e é um só. Nós precisamos cuidar da nossa vida, da nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Porque senão, o ser humano não vai suportar. O pastor Hamilton, bom dia, querido. Seja bem-vindo uma vez mais ao nosso debate 93 de hoje. Este processo em que vive o nosso ouvinte, muita gente está vivendo, né? Tá ali, tá entalado, tá a ponto de explodir a qualquer instante. Como é que o senhor vê esse assunto, pastor? Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, JR, bom dia aos ouvintes da 93. É uma alegria regressar a esse debate que é tão edificante. A experiência desse ouvinte, ela é uma experiência humana. Eu chegaria a dizer que ter esse tipo de ira, de raiva, não é um problema de crente, mas é problema de gente. Verdade. Todos nós experimentamos em um determinado momento de nossas vidas a ira. E o importante é saber exatamente como lidar com isso. Aprender a lidar com a ira é fundamental, porque senão a gente, quando fica irado, é como se a gente estivesse tomando um veneno, desejando que o outro venha a morrer ou desejando mal para o outro. Eu acredito que o mais prejudicado é aquele que guarda essa mágoa, esse rancor no coração, e é uma oportunidade preciosa que esse ouvinte nos dá de refletir sobre esse tema tão relevante, e eu agradeço muito essa oportunidade, porque a gente vai crescer com isso. Verdade. Vamos a psicólogo agora. A doutora Cláudia, que entende de gente, que é a gente, né? Que tem direitos, né? Mas entende muito de gente, tem acompanhado as pessoas, seres humanos nesses últimos tempos, nessa pressão toda que a gente vive. Normalmente o nosso dia a dia já é sob pressão intensa, mas nesse caso especificamente ele diz que está entalado, cheio de ódio, ele tem motivo, né? Tem uma razão, né, companheiros? É razoável o que ele sente aqui. Que pensa a querida irmã doutora Cláudia? Bom dia, JR. Bem-vinda. Bom dia, prezados debatedores e aos queridos ouvintes dessa rádio. É um prazer estar aqui com vocês, podendo debater sobre esse assunto realmente, né, tão relevante para os nossos dias, né? Eu gostaria de iniciar dizendo que é uma palavra bastante pertinente mesmo, né, para todos os tempos, né? Verdade. É bem provável que o Paulo ele estava sendo afrontado naquela época, e hoje nós somos afrontados assim nas mais diferentes áreas da nossa vida, na rua, no trabalho, inclusive na própria igreja, né? Mas independente de nós estarmos sendo afrontados ou não, a Bíblia ela é um manual do comportamento que todo cristão deve ter. E a gente já percebe que esse versículo, ele nos mostra que fazer o certo a todas as pessoas, inclusive aquelas que estão erradas. Ou seja, o certo, ele é certo mesmo que ninguém faça. E o errado, ele vai continuar sendo errado, mesmo que todos façam. Me parece, né, que o ouvinte, ele não tem dúvida quanto ao que fazer, né? Na verdade, ele tem dificuldade em fazer o que é certo, né? Porque ele está usando ali de sinceridade, né? Ele está dizendo que isso é difícil demais. E é difícil mesmo, se a gente parar para pensar, né? Quem aqui já não passou por uma situação similar, né? Mas é muito bom quando a gente reconhece essa nossa dificuldade e a gente busca ajuda no lugar certo, né? Eu costumo exemplificar que se você está com conflitos no seu casamento, né? E você chega a pensar em estar se separando e você busca conselho, né? Com um amigo que já se separou umas 5 vezes, certamente
certamente você não vai ouvir um bom conselho. Então a gente tem que buscar o conselho no lugar certo, né? Que é na palavra de Deus, e é com esse propósito que nós estamos aqui hoje. Mas eu também queria dizer que não é impossível da gente conseguir fazer isso. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, isso é possível. Olha, uma de nossas ouvintes conta o seguinte: nós temos que orar pelas pessoas que nos maldizem, orar e orar. Ela conta que tem um vizinho meu que ele dava tiro de paintball pra minha casa. Olha bem, aquelas armas de pressão, né? Pá! Em direção à casa. Então você imagina o que é isso, né? Eu fiquei com muita raiva, mas me veio à mente que não era ele, era o inimigo de todos nós. Levei o nome dele para a igreja. Olha, quando eu li essa parte aqui, me deu até arrepio, eu já vi tanta gente levando o nome do outro para a igreja por tantos motivos, né? Levei o nome dele para a igreja e pedi para orar por mim e por ele, pois estava me provocando a ira, e só o Senhor Jesus para tirar a raiva. Querem saber o que aconteceu com meu vizinho? Essa ouvinte é minha ouvinte. Essa ouvinte me acompanha sempre. Ela não contou o que aconteceu. O que eu faço aqui todos os dias de segurar, daqui a pouco eu conto e tal. Então você, ouvinte, está se divertindo aí, não é isso? Então tá bom. Então você pode escrever e eu vou pensar se eu vou contar ou não. Ai, Jesus. Tá bom? Então me conta aí o que aconteceu para eu poder compartilhar com os nossos queridos companheiros aqui. Mas imagine bem. Em qualquer circunstância, todo mundo tem uma dificuldade. É com o patrão, é com o empregado, é no relacionamento na escola, na universidade. Tem sempre alguém para dar um bullying em alguém. Gordinho, magrinho, magrelo, branquelo. Tá certo? Todo mundo tem ali um apelido. Enfim, é complicado mesmo. Você acende a ira. Ô, gente, acende. Você tá no trânsito, não. Acende a ira, a pessoa fica brava, indignada, tem manifestação na rua, você fica preso no trânsito, o trânsito está complicado, tem assalto, tem isso, tem aquilo, todo mundo fica tenso. Então, lidar com isso hoje está cada vez mais difícil e complicado. E aí, pastor Hamilton, nós chegamos ao seu destaque. Sim. Vingar ou amar quem não merece? Essa pergunta, essa colocação é a expressão da possível graça de Deus que deve prevalecer. Amar é imperioso, é imperativo. Você não precisa necessariamente gostar da pessoa, mas precisa amar a pessoa. Pastor, que contradição é essa? Como gostar, como não gostar e amar? Você não precisa eleger essa pessoa para ser seu companheiro de lazer, ou de convívio, de diálogo, de bate-papo, mas tem o dever ético cristão de promover o bem-estar da pessoa na esfera em que você possa fazê-lo. Isso é altruísmo. E Jesus, quando convocou pessoas para o seguirem, quando nos convocou, ele não disse que seria fácil. Ele disse, olha, não é utopia. Vocês podem fazer isso. Neguem-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Eu percebo que esta colocação aí, amor ou vingança, a vingança ela é incompatível. A própria palavra de Deus ensina que a vingança pertence ao Senhor. Desde o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, até os evangelhos, as epístolas paulinas, e no próprio texto a seguir, o apóstolo Paulo cita a palavra de Deus dizendo: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então a vingança não pode ser nossa, sob pena de nós sofrermos mais do que deveríamos. Eu acredito que esse irmão nos dá uma oportunidade, o ouvinte nos dá uma oportunidade de refletir sobre o problema que afeta muito mais pessoas, e ele faz uma espécie de confissão. Ele sabe que a palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis, e não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ocorre que ele está entalado há muito tempo, ele já poderia ter se livrado desse fardo. É transferir para Deus e em devoção, com muita fé, com sinceridade de coração, e talvez ele vá precisar fazer oração mais de uma vez. É difícil, porque ele encontra com o cara, né? Não é uma pessoa com quem, se você tem uma dificuldade, você não encontra mais.
Vai que ele sai de manhã cedo e encontra. Entendeu? Aí vê o cara, o sujeito conversando com o outro, olhando para ele e rindo. O exercício da justiça, ele não precisa necessariamente passar pela vingança. A lei de Talião, a lex talionis, ou que vem do código de Hammurabi, aliás, tem gente que confunde a lex talionis como sendo a lei de Talião, que Talião era um carrasco, perverso, que exercitava a reciprocidade direta ou a vingança, ou seja, é olho por olho, dente por dente. Aliás, foi por isso que Gandhi disse, né? Se a gente colocar olho por olho em prática, vai chegar um momento que o mundo vai ficar cego. A lei de Talião, ela limitava a resposta agressiva à ofensa de modo proporcional. Se você cortou o dedo de alguém, você terá o seu dedo cortado. Só que isso aí passou a ser uma prática insensível de vingança e não disciplinar como na sua origem. Jesus contestou a lei de Talião, o apóstolo Paulo contestou essa lei da reciprocidade ou a lei da vingança. Você pode exercer justiça sem vingança. Até eu entendi, pastor Hamilton. Sim. O senhor está dizendo para não vingar. Agora, e amar? Não, amar é que é outra parte dessa. Não, eu também sei que é fundamental, mas entendeu? Tem que pensar lá no camarada que tá lá e nos outros tantos. Quer dizer, a pessoa diz: tô imaginando o cara te ouvindo, pastor, dizendo o seguinte: olha, pastor Hamilton, tudo bem, vingar eu não vou, mas só tá pedindo para eu amar o sujeito? Promover o bem dele na esfera do que você puder. E às vezes o bem vai ser discipliná-lo através do processo. O que é esfera do que puder? Traduz aí. Na esfera do que for possível. Eu, na verdade, eu não vou eleger esse camarada para conviver comigo. Em hipótese alguma. Não vou chamar o cara para ir em casa almoçar. Provavelmente vou chamá-lo para conversar. E reiterada atitude abusiva ou de desrespeito, existe um poder judiciário que pode dizer o direito. Chamar para conversar, pastor? Pode chamar para conversar. O que a senhora acha, doutora Cláudia, menina da mesa de hoje? Então, seria saudável? A ira, ela é uma energia dada por Deus para nos ajudar a resolver os problemas e não para causar mais problemas. Existe uma grande diferença entre a ira e o ódio, né? O ódio é quando a gente percebe que esse sentimento negativo ele perdura por muito tempo, né? E ele nos leva a um sentimento de vingança, né? Já a ira não. É bom que a gente expresse a ira, afinal nós somos dotados de emoções, né? E ser capaz de expressar isso mostra o quanto a gente está vivo, né? Até porque eu ficaria muito preocupada se diante de uma situação dessa, né, ele ficasse indiferente, né? Não expressasse nenhum sentimento em relação ao que estava acontecendo ali. Mas, ao mesmo tempo, abafar essa emoção, né? Ou seja, esconder isso dentro de você, se achar um bobo, né? Uma autoestima baixa, se achar inferior, você tá limitando o potencial de Cristo, né? E até mesmo de você compreender quem é Deus, né? Do que Deus pode fazer por você, né? Então, quando você expressa a ira, você está expressando aquilo que está lá no seu íntimo. Mas a questão é o que você vai fazer motivado pela ira. Quando a gente fala do se calar, né? Se a gente deve ficar calado ou falar com a pessoa, né? Isso vai ser uma decisão em cada situação, mas é importante que você se coloque para o outro e dê limites ao outro, né? Para que o outro entenda até onde ele pode ir. Né? O senhor falou muito bem, né? A gente tem que fazer tudo o que é possível. O que o outro vai fazer com isso, a partir daí... O próprio verso seguinte... Já é uma questão dele, do que ele trouxe, diz, no que depender de nós... Isso não depende dele, porque está partindo do vizinho, que está partindo para o abraço. Então, no que depender de nós, tende paz com todos. Eu vou voltar a um texto de Mateus 5, que com Jesus está iniciando um processo de discipulado, de ensino, promovendo um caminho. Ele diz sobre bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a gente enfrenta situações tão adversas quanto, porque vamos lá, a gente não está falando de um problema de vaga de garagem, a gente não está falando de um problema de falta de pagamento, a gente está falando de um cara que mora parede com parede, muro com muro, ou grade com grade, não importa, é vizinho, que está dando em cima da sua esposa. Quando ele diz dando em cima da sua esposa, isso me remete a algo que o cara está indo para cima dela. E não apenas ele pode estar vendo, como ela pode estar falando. A gente não entende aqui, porque não é claro, mas
não muda em nada também o problema. Então esse vizinho, ele está indo para cima da mulher dele. Obviamente que precisa haver um pacificador perto desse cara. Por quê? Pode ser qualquer um, você pode ter título pastoral, você pode ter querubim ungido. Se você não tiver alguém do teu lado para dizer, calma, vamos orar para saber o que fazer, vai ter problema. Por quê? Está mexendo com algo que é muito sério. Você não está mexendo com uma coisa muito simples, está mexendo com a esposa dele. É óbvio que ele tem o direito de estar irado. Irar não é pecado. Pecado é dar lugar à ira. Então, ele precisa de um pacificador do lado dele, precisa de oração para que ele possa saber o momento certo de intervir e como intervir. E se deve ou não, por exemplo, o pastor Milton falou sobre procurar a pessoa para uma conversa. Às vezes pode ser uma pessoa bruta. Pode ser uma pessoa agressiva. Por isso que cada caso é um caso, né? Tem que ter o cuidado. Quer ver? As coisas são impressionantes. Um ouvinte dizendo, minha filha é perseguida pela cunhada porque ela teve filho e a cunhada não pode ter. E eu tenho que me segurar para não sair da graça. Já não aguento mais, eu estou a ponto de explodir, conta uma de nossas queridas ouvintes. Então vejam bem que a situação, ela se amplia quando você vai observando que no mesmo ambiente de trabalho, de relacionamento, tem uma série de dificuldades e de problemas que você precisa administrar. Um ouvinte está dizendo aqui, JR, eu vivo isso na pele. Meu marido me traiu, teve um filho fora do casamento e eu perdoei. Mas por ele não querer sair de casa, a outra continua fazendo um inferno na minha vida. Manda mensagens para mim dizendo que ele está com ela, que dorme com ela, enfim, são dias tenebrosos que essa mulher faz na minha vida. Eu tenho muita vontade de ir lá e encher a cara dela de, entendeu? Tapinhas, né? Mas penso que Deus mandou amar os nossos inimigos. Eu fico frustrada, desconto no meu marido. E por isso meu relacionamento com ele vai de mal a pior. Então, o retrato claro ele teve o relacionamento fora, e desse relacionamento veio uma criança. Essa nossa ouvinte perdoou o esposo, mas parece que queria que ele fosse embora de casa, ou queria que ele fosse embora de casa porque ele mantém o relacionamento com essa outra, que acaba mandando mensagens para nosso ouvinte, que tá com vontade, que tá saindo da graça, tá tudo entalado, tá a ponto de explodir, vontade que ela tem de ir lá dar uns tapas na mulher. Você sabe, ouvinte, se você for lá, você pode ser processado e presa por conta disso. Aí o teu filho, você deve ter um filho, me parece aqui, não sei se é exatamente isso que eu entendi. Se você não tem filho, mas você tem mãe, tem pai, tem irmãos, a sua vida está em jogo. Segundo, você desconta nele. E aí o casamento vai de mal a pior. De mal a pior, já está de mal a pior há bastante tempo. Agora, existe uma fórmula, vamos dar neste caso agora. Existe um jeito de resolver este assunto de forma equilibrada e saudável, companheiros? O ponto de partida seria cortar o canal de comunicação. Se você não quer receber mensagem, elimina esse canal. Bloqueia, né? Bloqueia. Simplesmente elimina esse canal de comunicação. É uma maneira. Mas existe uma maneira de até trocar de número. É uma renúncia. Trocar de número. Até trocar de número. Não ler as mensagens. Não ler, simplesmente desconsiderar. Ignorar é uma possibilidade. E a outra é constituir prova e entrar no judiciário, exercer a justiça pela via legal. Não vos vingueis a vós mesmos. Usando as mensagens. Dá para usar as mensagens? Usa as mensagens. Isso é injúria, isso é perturbação. Olha aí. Isso é um dano moral. É um dano moral, ela pode realmente se constituir prova. Ainda ganha um troco? Direito é prova, ainda ganha dinheiro. Ouvinte. Olha aquele almoço pro pastor Hamilton Vargas depois, hein? Quer dizer que ela pode utilizar as mensagens, seja pela via do SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, enfim, qualquer via dessa, documentar isso. Ela pode procurar aí quem? Defensoria Pública, né? Defensoria. Ou um advogado que conheça. Particular que conheça. Pode ir à Defensoria Pública, isso pode ser, inclusive, comunicado a uma delegacia, porque o crime de injúria é o crime onde a pessoa tem a sua dignidade, o seu decoro, o sentimento do seu bem-estar íntimo afetado por atitude de terceiro. Então, isso aí caracteriza, é o crime mais leve contra a honra, que é o de injúria, né? Tem calúnia, injúria e difamação, mas que é punível do ponto de vista penal também, não apenas do ponto de vista civil. Do ponto de vista civil,
tem a ver com questão financeira, dinheiro. Ou seja, pode ganhar um trocado. E do ponto de vista penal, pode levar essa pessoa diante de um juiz e lá levar uma bronca, ter que dar cesta básica, transacionar, segundo a lei dos crimes, chamados de bagatela ou de pequeno potencial ofensivo, mas vai ser repreendida diante de uma autoridade que pode dizer o direito. Olha aí, minha gente, isso pode resolver de uma forma clara este assunto. Agora, imagino que os nossos... Quer falar, Cláudia? Quero, Pode sim. falar. É importante a gente, ressaltar que a pessoa só consegue chegar a ter uma atitude dessa, com equilíbrio. Sim. Se ela alimentar o ódio dentro dela, ela vai chegar a um sentimento de vingança, ela vai agir com as próprias mãos. E existem outros meios, Deus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Como o ódio é um sentimento negativo, ele é o oposto ao amor. Então, se a gente alimentar o ódio, a gente não vai ser capaz de amar, e até resolver as coisas de uma forma racional, de uma forma mais equilibrada. Então, é muito importante que a gente saiba diferenciar isso para que a gente possa agir de acordo com a palavra de Deus e não se igualar, se rebaixar ou perder a razão, no ímpeto das nossas emoções, enfim. Olha, a nossa ouvinte que nos escreveu sobre o paintball, tá lembrado? Paintball? Lembro. Ela contou o que aconteceu. Eu estou aqui perplexo porque é mais uma dessas histórias impressionantes, só para o ouvinte lembrar, o vizinho dava tiro de paintball em direção à casa dela e ela ficava com raiva, mas ela disse o seguinte: mas aí me veio à mente que não era ele, era o inimigo de todos nós. Levei o nome dele para a igreja e pedi para orar por mim e por ele, porque ele estava me provocando a ira e só o Senhor Jesus para me tirar a raiva. Aí ela conclui: querem saber o que aconteceu com o meu vizinho? E aí ela nos conta o que aconteceu e eu vou contar para você já. Estamos juntos no Debate 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. Então, alguma vez você, mas tem que falar sinceramente, já se sentiu como um bobo por não ter revidado mal com mal? Caramba, deixei de revidar. 80% dos ouvintes por telefone e também 80% deles no site já disseram que se sentiram bobos, sim, porque deveriam ter revidado. É difícil, hein, companheiros? Demole não. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de todos vocês com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter a sua participação, a sua reflexão com a gente, dentro dos temas que nós temos abordado, sempre fruto aqui do encaminhamento dos nossos ouvintes. O debate é feito pelo ouvinte, o assunto encaminhado pelo ouvinte, o caminho para que você envie é o nosso e-mail exclusivo, debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br, é absolutamente exclusivo, sigiloso. Recebemos aqui e-mails de todos os lugares, pessoas, dados, nomes e tudo, e temos desde o começo preservado. São quase 15 anos de Debate 93 comigo e nós temos, pela graça de Deus, preservado os nossos ouvintes. Eu agradeço pelo carinho, pela generosidade da sua audiência. Eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. Eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Companheiros, vamos aqui responder isso logo, porque o que aconteceu foi muito triste, uma história muito triste que acaba muito triste. A nossa ouvinte, vamos relembrar aqui, o vizinho dava tiro de paintball em direção à casa dela, ela ficava muito brava, com raiva, mas se lembrou de que não era ele, era o inimigo de todos nós. Então ela pegou o nome dele, levou o nome dele para a igreja. Irmãos, orem aí, meu vizinho tá fazendo isso assim, eu tô ficando brava com essa história, enfim. Aí ela disse que ele vinha fazendo muitas coisas erradas e apareceu um carro na rua, ele estava do lado de fora, lavando o carro dele, e parou um carro, saíram uns homens e deram muitos tiros nele. O camarada morreu na rua, na porta da casa dele.
Aí ela ficou com essa história toda muito apreensiva, porque afinal de contas ela pediu oração. E aí a pessoa pede oração, entendeu? E depois, enfim, fica na dúvida, será que isso é a resposta da minha oração? Eu orei, eu não devia ter orado? E aí, graças a Deus, ela conta que uma irmãzinha falou para ela, tira isso da sua cabeça. Ele só colheu o que plantou, então agora eu estou em paz. Mas é uma dessas histórias que tem começo, meio e tem fim. Mas observem, ouvintes, uma coisa boa que ela fez foi entender que aquilo não era só ele, que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. Perfeito? E levou para oração. E até onde ela conta, ela não reagiu, não xingou o cara, não entendeu? Não fez ameaças a ele. E infelizmente o final é muito triste, porque o final ideal seria um arrependimento, uma mudança, a conversão do sujeito. Mas infelizmente, pelos relatos aqui, isso não aconteceu. Ela reinterpretou a história, né? Dizendo, não é ele, é o inimigo que está usando essa pessoa. Essa reinterpretação da história, ela ocorreu, por exemplo, na experiência de José. Tinha todos os motivos para cultivar raiva, ressentimento e até ódio dos seus próprios irmãos. E de outras experiências que ele viveu. Foi vendido, foi traído, foi esquecido, enfim, foi desprezado e, de repente, ele, ao reencontrar seus irmãos, na reinterpretação diz, não foram vocês que fizeram isso comigo, mas Deus, colocou Deus na história do sofrimento dele, chamou para a interpretação espiritual e conseguiu livrar-se, chorou copiosamente, conseguiu livrar-se daquele fardo que carregava de pesar contra os seus ofensores. Eu acredito que um detalhe importante no texto citado por nosso irmão é que ira tem que ter prazo de validade. Não pode viver irado. Não pode viver irado. A palavra de Deus no texto que ele utilizou diz que o sol não pode se pôr. A questão é administrar isso de tal modo que a ira não neutralize e o deixe entalado. Imagina a angústia desse camarada. E olha agora aqui, outro ouvinte dizendo, eu tenho, é muito nova, 20 e poucos anos, eu sou uma pessoa nervosa, porém tento me manter calma. Na minha casa mora o namorado da minha mãe, eu não gosto dele. E eu sempre brigo com ela, mãe, por causa dele, namorado da mãe. Ela diz que eu sou muito nova para estar revoltada desse jeito. Eu tenho muita dificuldade para viver com eles na paz. Eu sou evangélica desde pequena, conheço a palavra, mas ela está irada. Se tem prazo de validade a ira, alguma coisa tem que acontecer aqui. Ela precisa a buscar ajuda, porque a gente não sabe o que está acontecendo dentro dessa casa. Ela não está revoltada, ela pode estar revoltada simplesmente porque a sua mãe, além de estar errada, obviamente teve um homem para mandar dentro de casa sem estar casado, isso é um erro, mas ela pode estar revoltada e com ira por causa de um outro homem no lugar do seu pai, o que também é normal para a vida, não sei a idade, mas para a vida de um adolescente, de um jovem. Agora, ela precisa de ajuda, de acompanhamento, para saber como lidar com isso. Porque a gente não sabe o que está acontecendo nessa casa, a gente não sabe que tipo de relacionamento está acontecendo, quais são as conversas que estão dentro dessa casa, se ela tem pai, se não tem, se ela pode recorrer por uma ajuda familiar ou não. Então, ela precisa de uma ajuda interna para que pessoas que conheçam bem o convívio familiar possam até intervir ou não, de uma forma em que ela possa morar com o pai, se tiver, ou se alguém pode lá interferir, conversar com a mãe e com o namorado da mãe. É assim que tem que fazer. Entendeu? Ou seja, o primeiro passo é reconhecer essa dificuldade que ela tem e buscar ajuda. Um grande erro que a gente comete às vezes é achar que a gente pode resolver tudo sozinho, que a gente não precisa da ajuda de ninguém. E não adianta ficar irado com a mãe. Exatamente. Tem um tempo, né? Exatamente para essa ira perdurar, porque senão esse ódio depois vai trazer mal de volta para si próprio mesmo, para sua saúde, né? Como o pastor bem falou no início, física, emocional, né? Espiritual. E você não vai conseguir viver a palavra de Deus de forma nenhuma, né? Se o ódio, ele é o oposto ao amor, o contrário do amor, né? A gente precisa, de fato, eliminar ele num determinado tempo. Ou seja, mas quando a gente fala de eliminar, não quer dizer que a gente vai só virar a página ou colocar uma pedra em cima. É preciso que a gente trate essas questões. Resolva, né? Exatamente. E para isso a gente precisa de buscar
ajuda sozinho, a gente não consegue resolver algumas questões. Olha, esse caso é um ótimo exemplo mesmo. O ouvinte aqui está entalada com a sogra, deve ser a única. É verdade. Não deve ter muita gente entalada com a sogra, tem muita querendo entalar a sogra. Bom, ouvi dizendo, eu estou entalada com a minha sogra, ela tem 2 netas e uma delas é a minha filha. Só que ela deixa evidente que gosta da outra e não dá a mínima pra minha. Toda a família fala com ela e ela diz que não é assim, entendeu? Só que ela tem muito tempo que ela não vê a minha filha, embora ela more pertinho. Tô pedindo a Deus para ela não parar na minha frente. Faz 4 carinhas desse emotion, né? Emotion? Emotion, né? Irada, bem iradinha nosso ouvinte. Calma aí, irmã. As 2 são criancinhas, a minha filha já chegou a me perguntar se a avó não gosta dela. E eu estou propensa a dizer que ela não a ama para acabar com essa farsa. Não faça isso, pelo amor de Deus. A figura da avó é importantíssima para uma criança, sobretudo no crescimento. Eu acho o seguinte, que ela tem que chamar tanto o marido dela e os 2 conversarem com essa sogra, entendeu? Falem, olha, a sua neta tá perguntando se você a ama. Eu vou deixar essa resposta para você. Você ama a sua neta? Então vá até ela e diga que você ama. É uma coisa que também não é tão complicada de resolver. Agora, infelizmente, há escolhas e a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. O nosso papel, né, enquanto pais é fundamental, né? Porque cabe a nós ajudar essa criança a amar a avó, independente do que ela representa para ela ou do sentimento que ela tem para com ela, né? Se a gente não ensina, né, os nossos filhos desde pequeno isso, a gente está contribuindo exatamente para quando ele começar a ter as afrontas da vida, as tribulações, ele não consiga reagir de uma maneira saudável, né? Verdade. Ei, rapaz, mas tem tanta gente com problema, vou te contar, hein, rapaz, eu fico aqui, tô lendo aqui os notos WhatsApp, apareceu uma outra sogra aqui, minha sogra sempre me tirou do sério a vida toda, fazendo mal pra mim, eu ainda tinha que fazer cara de paisagem, essa cara de paisagem é um sucesso. Quando encontrava, só falava comigo quando meu esposo estava perto, olha bem, marido perto, vinha só, oi, como vai? Nada. Se o filho não estivesse perto, ela não falava nada. Enfim, nunca falei nada com ela, mas resolvi não falar com ela, pois ela é uma pessoa que vive querendo o meu mal. Eu não tenho raiva dela, nenhuma, apenas já entreguei ela para Deus. Entregá-la para Deus não é exatamente orar por ela, é mais ou menos como o Senhor faça justiça, né? Vingue-me. Agora, gente, o afastamento, em alguns casos, ele é saudável, não é? Mas considerando todos esses relacionamentos, um afastamento deliberado, assim, não quero mais ver, não quero encontrar nunca mais, é uma ação muito dura e às vezes muito extrema. Deixar de estar perto durante um tempo até ter uma recuperação, mas não decidir estar longe. O que vocês acham? Eu acho que a situação de deixar de fazer alguma coisa, ou a omissão, ou a resistência passiva pelo isolamento, pode ser algo que perpetue a crise. Se são relacionamentos que precisam ser mantidos, preservados, se são pessoas que precisam conviver, e às vezes no contexto da família isso é absolutamente indispensável, o problema tem que ser tratado. Não simplesmente fechar os olhos, sublimar, fazer de conta que não está doendo, fazer de conta que não existe um problema, isso não é solução. Ele precisa ser enfrentado o problema, obviamente, tratado com a sabedoria do alto. Né? O isolamento não vai resolver nada, como já foi falado pelo pastor. Agora, ela é mãe do marido. Uhum. Eu acho que chega uma hora que ela tem que conversar com o marido em paz, meu filho. Tá acontecendo isso. O que eu faço? O que você me instrui a fazer? Porque de um jeito ou de outro, você envolve o seu filho, o seu marido em amor, que é filho dela. Por sua vez, pode ser que ela está tendo essas atitudes e reações por ter perdido o filho, que pode ter sido até alguém que a ajudava muito financeiramente. Existem questões variadas e por isso cada caso é um caso. Eu acho que se ela conversar com o seu marido em amor, não para julgar, porque é mãe dele. Não adianta ir pro marido e meter o pau na mãe dele. É a mãe dele. Esse é o erro de muitas mulheres e de muitos maridos. A sua mãe trata como se fosse o próprio Satanás. Isso não resolve nada. É sentar com o marido e dizer, olha, tá acontecendo isso. Eu tô com vontade de me afastar, mas eu sei que é sua mãe, que é importante para você. O que eu faço? Transfere para ele uma responsabilidade que ele pode ajudar a resolver. Eu acho que dessa forma as coisas vão caminhar melhor.
O respeito é essencial nessas situações, Com né? certeza. Não pode faltar, né, o respeito, ele não pode se perder, né, e acabar. E a gente precisa entender que a gente precisa fazer isso em amor ao nosso esposo, né? Ao nosso marido, né? Ou seja, a gente tem que fazer isso por amor a Deus. Cara, a sogra né? da minha esposa é maravilhosa, meu irmão. Que coisa, hein? Fantástica. Tô impressionado com essa palavra sua. Gente, Ouvinte dizendo, essa semana eu tive uma briga feia com a minha mãe, ela me humilhou muito, eu respondi e ela me chamou pra briga. Ela disse que ia me matar, a mãe. Estou arrasado, irmãos, orem por mim, mas desde que eu me entendo por gente, ela, mãe, sempre brigou comigo, filha, me jogou coisas horríveis, me jogou coisas horríveis na cara. Às vezes eu acho que eu fui trocada no hospital, porque ela nunca me amou. Olha a dor dessa menina, que também, ouvinte, não pode brigar com a mãe. Aí é uma encrenca, porque tem gente que sabe tirar a pessoa do sério. E certamente ela sabe onde dói mais e você sabe onde dói mais. E aí fica uma hipersensibilidade para os dois lados e qualquer coisa nesta linha explode. Tô amenizando não, ouvinte. Só tô dizendo a você que você não pode brigar. Imagina bem você e a sua mãe saindo no tapa. Não pode. Tem como. Exatamente, é por isso que precisa ser tratado, porque senão vai chegar um ponto que vai realmente explodir. A panela de pressão não vai suportar essa pressão, né, dentro e vai explodir. E aí na hora que explode, né, vem de uma forma realmente, né, errada, enfim, de uma forma agressiva, destrutiva, né, e muito perigosa, né, para todos nós. O nosso ouvinte que encaminhou o e-mail pergunta, depois de vingar ou amar quem não merece, diz assim: tenho que sofrer o dano todas as vezes que sou afrontado? E aí, doutora, o pastor Luciano, o que fez o destaque, né? A ideia é o seguinte, o cara como cristão, né? Entendeu? É essa a ideia. Eu tenho que sofrer o dano todas as vezes que eu fui afrontado. Você vai numa loja e a pessoa te trata mal. Quantos dos nossos ouvintes já passaram por uma questão de racismo? Estão acompanhando a gente agora. Ou foram pelo olhar, né, desprezado pelo olhar, às vezes com discurso mesmo, olha, aqui não é loja para que você entre, não, vá para aquela outra loja ali, aqui não tem nada que você possa comprar, você não tem dinheiro suficiente, pelo amor de Deus, vai ouvir isso aí, e aí a dúvida é, tenho que sofrer o dano todas as vezes que eu sou afrontado? JR, eu vou responder com a palavra de Deus. Lucas 6, Jesus está discipulando, ensinando, treinando os futuros pastores da igreja, aqueles que fariam uma obra poderosa e que nós precisamos dar continuidade a isso. Ele vai dizer no verso 27, 28 e 29 que a gente tem que amar os nossos inimigos e fazer o bem a quem nos aborrece. A gente tem que bem dizer quem nos maldiz e aquele que nos ferir na face, a gente tem que dar outra, se tirar a nossa capa, tem que dar a túnica. O que Jesus está tratando aqui? Jesus está tratando o quê? De ser tolo, de ser idiota, de ser bobo? Não, ele está dizendo de ser crente, de ser alguém que confia na ação sobrenatural dele, de alguém que confia num Deus todo-poderoso que vai agir e vai agir de maneira poderosa. E agir de maneira poderosa não significa nos vingar, significa resolver sempre para melhor uma circunstância, uma situação. É óbvio que nós temos que abrir a mão, não tem jeito. Eu, em junho, julho do ano passado, eu fui assaltado com minha esposa, sofri um sequestro relâmpago, me levaram para dentro da favela da Pedreira, e naquela hora eu não entendi, porque o cara foi me batendo com uma pistola e me levando, e ele sabia que eu era pastor, estava vindo da igreja. Eu falei, cara, eu sou pastor, eu sou a última linha de batalha entre você e o inferno, e você tá fazendo isso comigo. E ele falou, não, eu vou te matar porque eu quero te matar. E eu comecei a pregar para ele em amor, comecei a pregar, ele mandando calar a boca. Eu falei, meu irmão, você não vai me matar? Então eu sei aonde eu acordo, e tu vai acordar aonde? Eu comecei a pregar. A gente não entende algumas coisas que acontecem, JR. Fui parar dentro da Pedreira, passei um sufoco, graças a Deus, né? Senão não estaria aqui, não me mataram. Foi uma coisa difícil, mas daqueles 6 bandidos, um tá crente, 5 morreram. Mas tiveram a oportunidade de ouvir de um evangelho, porque com toda certeza tem alguém orando por trás. E aí a gente não sabe o desfecho da história, porque isso pertence a Deus. Quando a gente decide confiar em Deus na nossa vida, a gente precisa decidir confiar todo o caminho, toda a jornada. É difícil?
Cara, é muito difícil. É muito difícil ficar calado quando você está sendo humilhado. É muito difícil. Quando está sendo roubado, é extremamente difícil. Quando você está sendo zombado, mas a gente precisa entender que isso é evangelho. Que tem algo infinitamente maior do que o momento que se vive. Existe algo eterno. Existe um Deus poderoso. Existe alguém que nos escolheu e que está cuidando de nós a partir do momento que decidamos colocar nossas vidas nas mãos dele. Então, nesse aspecto, a gente tem que sofrer o dano. Não tem jeito. E esse dano, quando a gente fala, e aí eu entendo o que o pastor falou sobre amar os nossos inimigos, porque amar os nossos inimigos não é andar com ele, é simplesmente dizer, Deus, com teu amor, com a tua palavra, toca, mostra a ele, esclarece, liberta, para que ele possa entender. Então, muitas vezes, JR, aquilo que parece ser dano para nós é uma intervenção de Deus. Aquilo que parece ser bobo é uma intervenção de Deus, porque Deus tem algo maior. Os planos de Deus são mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus melhores do que os nossos. A gente não entende, porque a gente vê em parte, Deus vê no todo. Então, quando a gente decide confiar em Deus, muitas vezes parece que nós somos tolos, mas Deus está fazendo uma grande obra em nós e muitas vezes em quem está vindo contra nós. Muito bem, companheiros. Pastor Hamilton. Percebo nesse tipo de sofrimento uma grande oportunidade de crescimento que pode estar sendo usada pelo Senhor, que não é o causador da ofensa, mas ele pode estar permitindo que cresçamos a partir dessa experiência. Quantos dos líderes que aparecem na Bíblia, dos apóstolos, não sofreram perseguição? Processo de amadurecimento, inevitavelmente, muitas vezes precisa passar pelo sofrimento. Aí. E a gente cresce com isso. É uma oportunidade de crescimento que a gente está tendo. Então é colocar Deus na história, que ele vai nos dar a capacidade de caminhar, não parar de fazer a obra, não parar de desejar o bem-estar da pessoa, apesar do sofrimento que nos causa. Um dos nossos ouvintes diz, JR, eu não sou nenhum anjo, mas há um irmão que mandou cantadas à minha mulher via WhatsApp. Eu fiquei chateado com o ocorrido, mostrei as mensagens ao pastor e o pastor me disse para eu ficar atento quanto à continuidade. Desde então ele não mais enviou, mas eu jamais mudei o meu comportamento com ele. Isso é uma situação muito chata, mas manter essa postura não é fácil. Paz a todos desse debate. Amém. Que é bênção para o povo de Deus. Paz, muito obrigado, ouvinte, paz. Como controlar, doutora Cláudia, a reação de dar o troco àqueles que nos perseguem e fazem mal? A palavra de Deus, ela diz que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a gente não deve fazer aquilo que é o nosso querer. Está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5, versículos 17 e 18. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas que sejam guiados pelo Espírito. Ou seja, a gente pode escolher não sofrer se a gente transformar a ira em amor. Amar, ela é uma decisão, né? E que só é possível através do Espírito Santo de Deus. A nossa reação, a forma como a gente reage, ela fala muito mais sobre quem nós somos do que as nossas ações. Porque as nossas ações, elas são planejadas. As nossas reações, não. E a gente só vai conseguir reagir da forma que Deus quer se a gente se encher do Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito, né, é o domínio próprio, né? Então a gente tem que buscar o domínio próprio para que a gente seja capaz de controlar essa... Essa é a questão. Como se busca o domínio próprio? Você só sabe que tem um domínio próprio, desculpa intervir, doutora, quando você enfrenta as situações. Então foi o que a gente falou aqui. Quando você quer ter domínio próprio, se prepara para ter adversidade. Porque é ela que vai lapidar o teu domínio próprio. Exatamente. A gente só consegue isso, esse fruto do Espírito, né, quando ele habita em nós. Ou seja, quando a gente permite isso, quando a gente decide que Deus dirige a nossa vida, que as atitudes já não sejam nossas, mas que as nossas atitudes mostrem Cristo. Ou seja, que a gente demonstre através do nosso comportamento, né, o que Jesus faria em nosso lugar. Né? Por isso que é importante a gente sempre fazer essa pergunta, né, em meu lugar, o que Jesus faria? Né? Porque começando dessa forma, a gente certamente vai conseguir
não só esse fruto, como, né, a longanimidade, né, que, ou seja, que é aquela capacidade de ser infinitamente... Suportar a ofensa. Exatamente, sem ou seja... alterar o padrão comportamental. Exatamente. O nosso exemplo é Jesus, né, doutora? O nosso exemplo é Jesus. Jesus, quando foi esbofeteado, ele perguntou, se eu errei, provem-me que eu errei. Dá testemunho do erro. Se eu não errei, por que me bates? Quando no momento da traição Judas usa o beijo, o ósculo santo, para identificá-lo, entregando-o aos seus algozes, Jesus olha para ele e diz, a que vieste, amigo? Eu aprendo com Jesus uma grande lição. Às vezes a gente se apressa na legítima defesa ou na defesa do nosso ego. E todas as vezes que a gente se apressa e deixa a ira prevalecer, a gente comete o pecado, porque a gente pratica o excesso na legítima defesa. Às vezes a ofensa tem uma intensidade. A resposta sempre será maior quando a gente não escolher o tempo certo de falar ou o tempo certo de agir. Exatamente. Jesus é o supremo exemplo em tudo. E ele nos ensina a autodefesa. Ele não recorreu a ela. Entretanto, na hora que ele precisou agir na defesa dos interesses do reino, ele virou a mesa, usou o chicote. Então, a autodefesa é um caminho perigosíssimo se você não estiver equilibrado emocionalmente para agir. Exatamente. O confronto, ele vem exatamente para o nosso crescimento. Verdade. Se a gente souber receber aquilo ali, trabalhar essas questões na nossa vida, certamente será de grande valia. Agora, se a gente deixa a ira, né, tomar o lugar, né, e o ódio crescer dentro da gente, o final não vai ser bom de forma nenhuma. É verdade. O próprio Gálatas 5, que é maravilhoso, como toda a palavra de Deus, né? Ela diz que se nós queremos herdar o reino de Deus, nós não podemos praticar muitas coisas como está escrito lá, como inimizade, ciúmes, discórdias, ofensas e por aí afora vai, né? A gente ficaria aqui lendo. Então, assim, é difícil, mas é possível a gente controlar, sim, essa reação com a ajuda de Deus, né? A gente precisa só encontrar o lugar certo para buscar essa ajuda, o conselheiro certo, como eu já falei aqui no início, né? Se você souber onde você quer chegar, vai ficar muito fácil você escolher o caminho. Agora, se você não sabe onde você quer chegar, você vai tomar qualquer caminho e vai agir pelas próprias mãos e o resultado não vai ser nada bom. Ouvinte contando, vou falar da minha avó. Bom, minha avó, agora, no final da vida, começou a reclamar de alguns filhos, falando mal para outros filhos. Então, chegava um, ela falava do outro. Chegava o outro, ela falava do um. Ela falava mal do pessoal. Hoje, minha avó está no CTI. E existe uma grande contenda entre aqueles que ela falou mal, entendeu? E aí? Você já viu um com raiva do outro por conta disso, né? Como agir nesse caso? Pergunta o Neto. Quem nos escreve é o Neto. Naturalmente, parece que não foi alvo, mas ainda que tenha sido alvo, está relevando essa palavra da avó, e muitas vezes, numa hora como essa, pode sair um monte de coisa, gente. A pessoa pode falar coisas que não são realmente coisas que ela pensa, aquilo que valoriza. Tem uma série de enfim, pode ser por medicamento, pode ser por uma questão de idade, senilidade leva as pessoas a falarem coisas e agirem de forma que não é isso, nunca foi, verdade. Ela não é isso aqui, mas quando a pessoa já não está muito afim, as brigas surgem. Como é que esse Neto pode agir, até quem sabe, pela graça de Deus, como pacificador? E vale para todo mundo que está acompanhando um problema entre A e B e você é a letra C. Tá certo? Então, às vezes, dá para que você possa ajudar a resolver. Tem gente que alimenta, põe pilha, incendeia, joga álcool para ver o circo pegar fogo. E nós precisamos agir como Jesus nos ensinou, né? Nós devemos ser pacificadores. Como deve agir esse menino e devem agir todos os que se encontram acompanhando cenas
terríveis e difíceis de relacionamentos quebrados? Eu vejo que esse neto recebe uma oportunidade poderosa de Deus. Eu acho que Deus desempenha nele hoje um papel de profeta nessa geração familiar dele. Eu acho que ele tem que chamar todos os seus tios, inclusive seu pai ou sua mãe, eu não sei quem faz parte dessa irmandade aí, chamar todos e explicar aquilo que de fato aconteceu. Olha, vovó amava todos vocês, mas no final vovó já estava falando demais, por causa de remédio, a gente não sabe o que ela estava tomando, por causa da doença, enfim, por causa da idade ou por causa da solidão, do sentimento de solidão. E aí é hora de ele ser usado por Deus como pacificador para reajustar tudo isso, fazendo com que um irmão volte a ser irmão do outro em prol de um último momento ao lado de sua mãe, de sua avó, para que a partir daquele momento eles toquem o barco e se torne de fato uma família planejada por Deus. É uma sugestão prática para solução de conflitos que eu costumo dar. Não converse com ninguém sobre problemas se suas emoções estão alteradas. Se você está com ira, com ansiedade, com depressão, nervoso, com vontade de dar um soco na cara do ofensor, não é a hora. Escolha o lugar certo também para dialogar. Escolha um interveniente, alguém que possa intermediar uma pré-conversa. O pastor, uma pessoa da família, uma pessoa mais amadurecida. Evite a exposição de suas ideias, mesmo que você tenha toda a razão no momento de irritação. Porque a palavra dura, ela vai suscitar a ira mais ainda, e a palavra branda vai desviar. Para nós terminarmos aqui, e eu já estaria encerrando anteriormente, mas um ouvinte diz: JR, eu já desejei a morte do meu próprio irmão. Eita. No momento em que ele ameaçou matar a minha mãe, e naquela noite ele não voltou vivo para casa. Eu vivo angustiado, feito essa irmã, aquela irmã que você deve ter ouvido, querido ouvinte, que ela acabou recebendo uma palavra de uma pessoa que diz: olha, ele colheu o que ele plantou. Não é o sentimento, a gente não mata as pessoas pelo desejo. É claro. Se não, minha filha, nós teríamos muitas pessoas mortas hoje em dia, pelas ruas, pelas estradas, dentro do ônibus, na própria igreja, na família. A gente não mata as pessoas, não é o nosso sentimento. Desejo de morte não mata. É claro que depois que acontece, a gente fica com aquela angústia. É natural que você esteja vivendo isso, mas assim como aquele ouvinte entendeu que a responsabilidade não era dela, você também não pode carregar esse tipo de sentimento no coração. Pelo contrário, deve entender que infelizmente isso aconteceu. Mas ainda que você tenha desejado isso, não foi o seu desejo que gerou essa morte. Agora é hora de pedir a Deus, sim, perdão pelo que aconteceu, receber de Deus a paz, amar a sua mãe, que é quem está aí, ou seu pai, não sei, se tem mais gente aí, que você possa amar e expressar o seu amor, cuidar carinhosamente da memória do seu irmão, porque nem todo mundo faz somente coisas ruins ou somente coisas boas, todo mundo tem áreas ou tempos ou fases que são recomendáveis e outras que não são. Mas ame as pessoas que com você estão. Entregue isso para o Senhor. Isso existe um milagre maravilhoso, existe um milagre maravilhoso que somente Deus pode operar na nossa vida, que é a paz de Deus. Jesus disse: minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então vamos entregar todo esse sentimento de tristeza e de angústia diante de Deus em oração, clamando a Ele por misericórdia e graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da nossa vida. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Alguma vez então você já se sentiu como um bobo por não ter revidado mal com mal? 60% dos ouvintes por telefone disseram que sim, 74% deles no site também disseram que sim. E vamos rapidamente aqui a palavra-chave de hoje, a primeira dica aí. O primeiro versículo está então em Mateus 10:12. Mateus 10:12, versão Almeida corrigida e revisada fiel. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua participação com a gente aqui no nosso Debate 93. Muito bom ter você com a gente aqui na nossa 93 FM. Esta é a melhor, minha gente. Muito obrigado pela audiência. Na 93 FM, J.R. Vargas.
E o Debate 93. Uma querida ouvinte nos acompanhando, ela não é evangélica e ela nos escreve, nós vamos tratar sobre o assunto dela na segunda-feira. Ela diz o seguinte: minha vida é uma coleção de frustrações. E pode parecer pesado o que eu vou dizer, mas tudo isso me tornou revoltada com Deus. Porque Deus nos dá a capacidade de sonhar, porém não nos ajuda a realizar? Pergunta essa ouvinte. Como viver uma vida de fé diante de tantas frustrações e raiva? É possível controlar a raiva e evitar distúrbios emocionais? Será que algum dia conhecerei esse Deus de amor e cuidado de quem tanto ouço falar? Pergunta a nossa querida ouvinte. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Hamilton Vargas, muito obrigado, Deus abençoe, um forte abraço, querido. Obrigado, JR, um grande abraço a você, um beijo para Venância, minha namorada há quase 30 anos, minhas filhas, Rai e Lô, e um abraço aos meus colegas pastores no estado do Rio de Janeiro. Grande abraço a você, colega, que Deus abençoe muito seu ministério. Maravilha, nossa menina da mesa de hoje, doutora Cláudia, estreando hoje, obrigado. Muito obrigada, JR, eu agradeço a oportunidade, né, de compor essa mesa e conhecer mais uma parte, né, do povo de Deus, né, que vai morar no céu. Quero agradecer a minha família, né, meu esposo em especial e meu filho, pastor Nilma e o Mateus, que estão aqui também comigo, né, e agradecer a esta rádio tão conceituada, a Marcela Basto, pelo convite, esperando ter sido um instrumento de Deus e ter contribuído para o crescimento espiritual de todos os que nos ouvem e prestigiam essa tão conceituada rádio. Apesar de jovem, pareceu uma veterana, absolutamente tranquila, nascida para o rádio. Pode ficar tranquila que foi muito bem. Pastor Luciano, obrigado, um forte abraço. Prazer estar aqui mais uma vez, JR, mandar um beijo à minha esposa, meus filhos, em nome de Jesus, né? Valentina, que todo vapor lá, deixando minha esposa dormir bastante. Deus abençoe a todos, a minha igreja amada, essa mesa maravilhosa, que Deus nos abençoe. Maravilha, vamos agradecer o carinho dos nossos ouvintes. Obrigado aí a você acompanhando a gente durante toda essa semana na produção de Marcela Bastos. Muito obrigado a você, companheiros de trabalho aqui da nossa equipe. Domingo às 11 horas da manhã tem a super edição do Debate Campeão da Semana. De manhãzinha, 7h15, 8h15, 9h15, a sequência do nosso estudo 93 se acompanha com a gente também. Estamos estudando de forma expositiva e consecutiva a palavra de Deus. Estamos agora em Colossenses e vai ser muito bom ter a sua companhia também antes de ir para a escola bíblica dominical. Tá nervoso aí, ó? Escuta só. Pode ficar só reclamando quando a luta for demais. Pisa de uma vez no freio, senão tudo fica feio. Tá nervoso, vai orar. Tá nervoso, vai orar. Tá nervoso, vai orar. Hora que melhora. Tá nervoso, vai orar. Tá nervoso, vai orar. Tá nervoso, vai orar. Hora que melhora. Tá nervoso, vai. Pastor Luciano Regis, vamos orar juntos então, vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus em oração, vamos orar aqui pelos nossos amados, muita gente vivendo situações muito complicadas e nós precisamos da ajuda de Deus. Ouvinte, ajuda de Deus, busque ao Senhor, clame ao Senhor, busque a misericórdia do Pai. Vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Vamos lembrar daqueles que estão com remorso. Muita gente sofrendo pelo que aconteceu no passado e que não pode ser mudado. O milagre da paz de Deus. Olha, creia, Deus pode ministrar essa bênção sobre a sua vida. Senhor Jesus, como é bom termos momentos em que podemos ouvir a Tua voz e a Tua palavra acalentando os nossos corações. Eu quero te pedir, ó Pai, por todos aqueles que enfrentam situações tão difíceis quanto as que tratamos hoje nesse debate, que na verdade não significa 1% de tudo aquilo que as pessoas têm enfrentado, mas o Senhor bem as conhece. E te pedimos, ó Deus, vem com Tua paz, vem com Tuas mãos abençoadas e toque em cada ouvinte, em cada pessoa que precisa. Pai, de uma forma poderosa, os ajude a entender que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Ó Pai, nós queremos colocar em tuas mãos essas pessoas, essas causas tão difíceis, colocar aqueles que no hospital te pedem, que enlutados choram. Ó Pai, no nome de Jesus, essa sociedade tão difícil, que o Senhor possa agir poderosamente no Brasil, abençoando essa rádio mais e mais em assuntos tão pertinentes. Muito obrigado, abençoe na tarde desse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.